Boa noite, então, a todos. Agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez apresentando um tema, um aspecto da nossa doutrina. E hoje o título, como o irmão Davi anunciou, chama-se Os Médiuns. Esse tema ele é extraído daquele livrinho que já vemos fazendo a apresentação já há algumas semanas, Roteiros Mediúnicos, psicografado por Vinícius Lara e ditado pelo Espírito Yvon. Esse livro, Roteiros Mediúnicos, ele fala muita coisa para as casas espíritas que trabalham que têm trabalho mediúnico nelas. E os capítulos, eles são iniciados, pelo menos aqueles que couberam a mim, sempre com um trecho, uma passagem do livro de Leon Denis, No Invisível. E o trecho desse livro que apresenta o capítulo Os Médiuns é a mediunidade, o capítulo 4º, que eu vou ler para vocês. A mediunidade apresenta variedades quase infinitas, desde as mais vulgares formas até as mais sublimes manifestações. Nunca é idêntica em dois indivíduos e se diversifica segundo os caracteres e os temperamentos. Em um grau superior, é como uma centelha do céu a dissipar as humanas tristezas e a esclarecer as obscuridades que nos envolvem. Então, Leon Denis ele fala sobre a mediunidade desta forma. Como habitual, o capítulo do livro, como ele é muito curto, os capítulos são curtos, então nós vamos lê-lo para depois explanar um pouquinho sobre o que foi dito pelo Espírito. Então, o Espírito diz assim: médium é um instrumento entre mundos distintos um do outro, porém sobrepostos e interligados entre si. Muitos companheiros, ao iniciarem contato com a filosofia dos espíritos, anseiam a posição de intérpretes dos desencarnados, sem considerar a amplitude desta condição. O professor é o elevado médium da sabedoria, unindo sapiência e ignorância pelas fileiras da educação. O médico honesto, que se dedica à profissão, é prestimoso intermediário da cura, promovendo refazimento e esperança aos corações. O artista instrumentista é doce medianeiro da melodia, distribuindo leveza ao redor de seus passos através do contributo do som. O político atento e justo é elo entre a governança divina e os planos humanos, zelando pela sociedade nas bases do compromisso geral. Finalmente, mães e pais dedicados são médiuns da divindade no mundo, auxiliando no progresso planetário pelos caminhos do amor. A mediunidade é sempre ponte, independente do caráter espiritual que a defina. Além dos títulos, e até mais útil do que eles, Deus aguarda a participação de todos os homens na construção da vida feliz, cada um sendo comunicante daquelas potências da alma que mais lhes auxiliam a seguir no bem. Não nos apeguemos aos detalhes antes do essencial. Cuidemos de servir e amar indiscriminadamente, espelhando o Mestre, que esteve entre nós oferecendo testemunho desta função. O Cristo foi sublime médium da vida, e em sua atuação está inscrita mais pura demonstração da habilidade de comunicar ao mundo o que é realmente preciso à nossa elevação. Sobre esse tema, após alguma pesquisa, percebemos que existe um livro do Carlos Bacelli que fala muito bem sobre esse tema. O título do livro é Mediunidade, Perguntas e Respostas, e, através de perguntas e respostas, ele fala bastante sobre a mediunidade, sobre os médiuns, num aspecto assim, eu achei um pouco didático e bastante simples de compreensão. Ele fala que a mediunidade é um processo de amadurecimento psíquico que acontece com todos os homens, ou seja,
todas as pessoas elas passam por um processo de amadurecimento psíquico. E nesse processo de amadurecimento, a mediunidade vai se desenvolvendo. E isso acontece com toda a gente, tanto encarnado quanto desencarnado. Ou seja, a mediunidade é uma característica que acontece não só com os encarnados, mas também com os desencarnados. Então, apesar de que nós sempre temos ouvido falar que a mediunidade é uma capacidade física, mas ela é uma faculdade do espírito. Ela se manifesta na matéria, mas é uma faculdade do espírito. Ela atua na matéria. E, pela mediunidade, o espírito ele consegue ficar mais independente do corpo. Ele não fica tão preso ao corpo. É como se fosse o sexto sentido humano. E também poderíamos considerar que é um caminho para que o ser humano possa ter acesso às suas faculdades extrasensoriais, se assim quisermos dizer. Então, esse avanço do homem para além dos seus sentidos físicos, ela vai colocá-lo em sintonia com as leis que regem o universo. Ela vai proporcionar a ampliação da percepção humana e, consequentemente, permite o maior conhecimento de si próprio. Então, olhando desta forma, nós poderíamos dizer que a mediunidade ela vai ter maior interesse no próprio médium, embora ela seja um instrumento valioso de trabalho em prol das pessoas. Mas ela tem maior interesse no médium, porque principalmente permite-lhe conhecer-se melhor. Também, por intermédio dos médiuns, é que nós podemos ter a certeza de que existe vida além da matéria. Eles nos trazem essa informação. Pessoas como eu, que não têm percepção nenhuma do mundo espiritual, a não ser pela inteligência, eu não poderia ter esta certeza. Mas os médiuns, eles trazem as notícias dos desencarnados e mostram-me que existe vida além da matéria. Então, isso vai ajudar as pessoas a avivar a ideia sobre a imortalidade. Vai aumentar, permite que as pessoas fortaleçam a fé na imortalidade da alma, tirando-nos da descrença. Agora, aqueles que são descrentes, eles podem, no mínimo, ter um ponto de dúvida. Vamos supor que eu, um descrente nessa matéria da vida após a morte, eu conheço uma pessoa que é médium e que eu sei que a pessoa é idônea e que ela não usa mediunidade para enganar ou para brincadeiras. Então, ou seja, mesmo que eu não acredite, eu, por confiança na idoneidade da pessoa, do médium, eu posso pelo menos ficar em dúvida se realmente não existiria ou se poderia existir, né? Se nós lembrarmos de Kardec, quando foi apresentado às mesas girantes, ele teve um comportamento semelhante. Ou seja, ele a princípio pensava que poderiam ser manipulações das pessoas, enganação, mas ele, com o passar do tempo, ele foi analisando e foi percebendo que as pessoas, que os médiuns que eram idôneos, eles não poderiam estar ali para brincadeira ou para enganos, né? Então, através dos médiuns, nós, na carne, temos contato com a nossa pátria de origem. Nossa pátria de origem qual é? É o plano espiritual, é o mundo espiritual. Então, ou seja, o médium, ele age como um elo de ligação entre o plano material e o plano imaterial. A presença dos médiuns, ela está em todas as dimensões espirituais. Ou seja, não só aqui na Terra, em que é a dimensão mais densa do mundo espiritual, não só aqui na Terra, mas em todos os planos espirituais, nós vamos encontrar médiuns, né? A máxima que se diz que só Deus é médium de si mesmo. Fora Deus, todos os outros espíritos são médiuns de alguém. Então, durante todas essas camadas evolutivas, até os espíritos mais puros, nós encontramos médiuns.
os sentidos que nós chamamos de mediúnicos, eles, nesses planos elevados, eles são expressões psíquicas, da mesma forma que os sentidos físicos são naturais para nós, né? Nossa visão, nosso paladar é uma coisa comum para nós. Então, esses sentidos psíquicos, nesses planos mais elevados, também são coisas naturais que acontecem. Então, no processo evolutivo, até que o espírito se ilumine definitivamente, o espírito sempre estará recebendo informação de quem está à sua frente e repassando informação para quem está atrás de si, evolutivamente falando. Então, em todos os planos espirituais, os espíritos estão recebendo instruções daqueles que lhes são mais evoluídos e passam também instruções para os que são menos evoluídos. Nas dimensões mais elevadas, naturalmente que esses sentidos psíquicos, eles vão ser mais apurados, porque o espírito está mais evoluído, o espírito está mais desmaterializado, o seu perispírito é menos denso, é mais sutil. Então, nessas dimensões, a mediunidade que nós conhecemos, ela seria comparada com uma manifestação primitiva, uma vez que a mediunidade, como nós conhecemos, ela liga o nosso plano físico ao plano espiritual. Esse fenômeno de mediunidade, ele está presente em todos os reinos da natureza. Nós poderíamos dizer que a terra, ela recebe a água da chuva e a terra doa a semente nutrientes para que se desenvolva num vegetal. Então, ou seja, em todas as atividades humanas existe essa troca. O espírito que ditou esse livro, ele foi muito feliz quando comparou, quando falou sobre os professores, que é elo de ligação entre a ignorância e a sapiência, os médicos e assim por diante. Ou seja, em todas as atividades humanas existe essa troca entre alguém que tem mais experiência com alguém que tem menos experiência. O médium, ele normalmente não é um missionário, ou seja, a mediunidade não é uma missão. São raras as pessoas médiuns que são missionários. A mediunidade não tem nada a ver diretamente com apostolado. A missão não está relacionada à mediunidade. A missão está relacionada à tarefa que o espírito se propôs a desempenhar no planeta. Os médiuns sempre são almas comuns que estão no serviço mediúnico resgatando débitos kármicos do passado. Então, na realidade, os médiuns são almas como qualquer uma de nós, que tem, por intermédio da mediunidade, um mecanismo de resgate. Aqueles que não são médiuns vão resgatar outras coisas ou de outras formas. E também nós podemos incluir entre esses aqueles que, ao invés de usar a mediunidade como um degrau de elevação, usa a mediunidade para ser mais um motivo de queda, aqueles que usam mal a mediunidade. Agora, se nós quisermos entender a mediunidade como missão, poderíamos dizer que a missão do médium é de sublimar o seu próprio destino. Então, a missão do médium seria essa, sublimação do próprio destino. Da mesma forma que uma semente na terra, ela é chamada para a tarefa de germinação, nenhuma outra semente pode lhe substituir a sua própria tarefa. Então, nesse sentido, nós podemos colocar. Não existe relação, ou existe alguma relação, entre obsessão e mediunidade. Existe uma relação entre mediunidade e obsessão. No caso da obsessão,
acontece uma coação espiritual do desencarnado para o encarnado, né? Falando somente nesse tipo de obsessão, porque nós sabemos que existe obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, mas a obsessão ela é a coação espiritual de um ser para outro, normalmente, mais comumente, do desencarnado para o encarnado. A mediunidade ela está alicerçada num consentimento mútuo, numa ligação mútua entre o médium e o espírito. Então, no caso da obsessão, existe essa ligação, essa conexão entre o encarnado e o desencarnado, mas o encarnado ele é coagido pelo desencarnado. No caso da mediunidade, não. Existe um consentimento mútuo. Tanto o espírito não coage o médium, como o médium é livre para captar o que lhe interessa, o que bem entender. Então, na mediunidade acontece assim essa parceria que é consentida. E na obsessão acontece uma exploração psíquica que é unilateral. O obsidiado ele está lá se debatendo nas garras do obsessor. Podemos considerar que todo grande obsidiado hoje vai ser um grande médium amanhã. Esse grande médium não é grande no sentido da importância, mas sim no sentido da facilidade que ele vai ter de servir de instrumento para os espíritos. Por quê? As faculdades mediúnicas do obsidiado, elas vão sendo adestradas no que diz respeito à sensibilidade da pessoa e à prontidão que ela assume em relação à sintonia mediúnica. Então, ou seja, como o obsessor ele está coagindo o obsidiado sofrendo essa influência, ele automaticamente vai tendo a sua sensibilidade aflorada, porque o obsessor quer agir sobre o obsidiado, ele quer prejudicar o obsidiado. Então, a sensibilidade da pessoa que está sendo obsidiada, ela vai aumentando e se torna mais pronta para a ação mediúnica do espírito. Então, como eu disse, o grande médium não é no sentido de ser um médium importante, é no sentido que as faculdades deles vai ficar mais desenvolvidas, melhor desenvolvidas. Exercer a mediunidade, naturalmente, que não vai levar à obsessão. O exercício da mediunidade não leva à obsessão. Somente no caso em que o médium vai atrair constantemente a companhia de espíritos maledicentes. Ou seja, a mediunidade só vai levar à obsessão se o médium tiver sintonias com espíritos que são provocadores de obsessão, através da invigilância, através de pensamentos menos nobres, pode levá-lo a atrair tais espíritos, né? Ao contrário, o exercício constante da mediunidade ajuda na harmonização íntima e também age como cicatrização das chagas da mente. Então, ou seja, a mediunidade com Jesus, ela ajuda também a curar as chagas da mente. A mediunidade, quando ela está enferma pela obsessão, ela pode ter início no processo de cura se for colocada a serviço do bem. O desenvolvimento da mediunidade, ela não deve ser realizada em reuniões mediúnicas. O desenvolvimento da mediunidade não é como o desenvolvimento de um jogador de futebol que precisa praticar para ser um bom atleta. O desenvolvimento da mediunidade ele está relacionado com o conhecimento da doutrina que envolve a mediunidade, conhecimento dos fenômenos mediúnicos. Então, nesse sentido, o desenvolvimento da mediunidade deve acontecer em reuniões de estudos. Então,
é importante, ou é bom, que o médium estude o grande manual da mediunidade, é o Livro dos Médiuns, que Kardec escreveu. Então, estudando o Livro dos Médiuns, por exemplo, uma literatura que fala sobre a mediunidade, sim, aí ele começa a compreender todos os mecanismos, a conhecer os fenômenos, e então ele consegue estar com mais firmeza, vamos dizer assim, no que diz respeito à manifestação espiritual. Numa reunião de desenvolvimento mediúnico, uma reunião de estudos para desenvolvimento da mediunidade, podem até ocorrer manifestações, mas ela não deve ser o interesse dominante, né? Mesmo porque a psicofonia não é o único tipo de mediunidade, né? Então, ou seja, se eu não sou médium psicofônico, eu vou numa reunião mediúnica, eu vou para escrever ou para outra coisa. Então, o desenvolvimento da mediunidade ele deve acontecer prioritariamente em reuniões de estudos. O desenvolvimento mediúnico na prática, ele acontece na razão direta do desenvolvimento do médium como ser humano. Então, à medida que o médium se desenvolve, cresce como ser humano, a sua mediunidade também se desenvolve. O médium não deve comunicar para toda a gente as coisas que ele vê, as coisas que ele ouve, sair divulgando assim. Tudo tem que ser colocado no crivo da razão. Ou seja, não é porque eu vi ou ouvi alguma coisa que eu vou falando. Eu posso imaginar, eu posso estar para um processo de imaginação, eu posso não estar sabendo interpretar aquilo que eu estou vendo. Eu posso, ao divulgar, criar fantasias nas mentes das pessoas menos vigilantes ou das pessoas mais ingênuas. Eu posso criar mistificações. Então, ou seja, é sempre bom o médium, ele, captando alguma coisa do plano espiritual, ele coloque sobre a razão para ponderar sobre o seu conteúdo. Na realidade, voltando, o estudo da doutrina é sempre o melhor meio para discernir o que o médium está captando. Ele, conhecendo a doutrina, é que ele consegue discernir melhor. No caso das mensagens psicográficas especificamente, antes de dar publicidade, é bom, é importante que ele submeta aos companheiros de doutrina, que são mais experientes, podem ajudar a fazer revisão gramatical, podem ajudar a enxugar o texto, por exemplo. As mensagens, elas recebidas principalmente pelos inexperientes, ela tem uma finalidade principal de adestrar o médium e afinar a sintonia entre o médium e o espírito que se comunica, né? Então, na história de Chico, nós sabemos que ele psicografou uma série de livros, quando, então, Emmanuel diz para ele, então joga tudo fora, que agora é que nós vamos começar a trabalhar. Ou seja, qual foi a finalidade real disso? A finalidade era de afinar a sintonia entre o médium e o espírito, para que ele possa escrever melhor o que está recebendo. E também para que a psicografia ela dê bons resultados, ela deve ser constante, ou seja, o médium não deve receber uma comunicação agora, outra não sabe-se quando, passar longos períodos sem receber. Por quê? Porque aí, nesse caso, nós poderíamos comparar ao jogador de futebol. Precisa praticar para se tornar hábil. Escrever é uma arte, não é só aqui na Terra, mas no plano espiritual também. Sempre que os espíritos eles escrevem pelos médiuns, o que eles escrevem são primeiro direcionados, tem primeira importância aos próprios médiuns, depois que vai dar importância ao grande público. A atividade mediúnica ela não deve ser exercida
no ambiente doméstico, ou seja, as reuniões mediúnicas não devem acontecer nos lares, porque ao realizarmos um tratamento mediúnico, ou seja, ao realizar um tratamento a um espírito adoecido, porque obsessores são exatamente isso, espíritos adoecidos, ao prestar tratamento, nós naturalmente que estamos o atraindo para junto de nós para podermos prestar esse atendimento. E ele vai ser atraído para onde? Para o nosso lar. E eles instalam-se e ficam lá por períodos indeterminados. Sabe-se lá quando que eles se libertam. E aí, nesse caso, vai exercer influências muito ruins, principalmente com as crianças e com os adolescentes. Então, por isso é que não se deve realizar reunião mediúnica em casa. Agora, numa casa espírita, por que é o local recomendado? Porque a casa espírita é o local em que a equipe espiritual que trabalha na casa vai estar instalada. Então, naquela reunião mediúnica, quando o espírito foi atraído, os espíritos que estão envolvidos na equipe de tratamento, na equipe da reunião, eles vão cuidar desse espírito, eles vão dar destino para o espírito em função do avanço do seu tratamento ou da sua resistência ao tratamento. Ou seja, na casa espírita, a equipe espiritual ela tem condições de isolar o ambiente, encaminhar os espíritos, ao passo que o que acontece em casa, a responsabilidade é só nossa. As reuniões mediúnicas no lar, se nós pararmos para pensar, ela normalmente vai acontecer por questão de comodismo. Eu não quero ir na casa espírita, não vou fazer a reunião aqui em casa, que eu não preciso me deslocar até lá. Também por falta de informação da doutrina. Agora, em substituição, no lar, o que nós podemos fazer? O culto do Evangelho. Então, ele é o substituto ideal para as reuniões mediúnicas. Porque no culto do Evangelho no lar, nós podemos ter a participação da família inteira, inclusive das crianças. Então, lá sim, ocorre um tratamento desobsessivo, sem que nós efetivamente nos envolvamos nele. Então, quando nós estamos desenvolvendo um trabalho de estudo do Evangelho no lar, sim, a equipe espiritual ela vai trazer os espíritos que forem necessários e importantes para aquilo que está acontecendo e vão cuidar. Não somos nós que estamos atraindo. Nós estamos lá para estudar e a equipe espiritual que envolve-nos vai fazer o que ela pretende, o que ela achar interessante. Nas casas espíritas, ao contrário, elas precisam da presença das pessoas, que elas venham para a casa espírita para participar, para prestar concurso nas tarefas da casa. Todos podem cooperar e somam os esforços, o trabalho da casa espírita se torna mais forte e cada um trabalha menos. Com relação a crianças, a criança não deve ser incentivada a praticar a mediunidade, não deve ser incentivada. Esses fenômenos que acontecem com as crianças, que acontecem na infância, elas normalmente são passageiros. Esses fenômenos acontecem principalmente porque as crianças ainda estão ligadas ao lado de lá, ainda não estão completamente ligadas não se desligaram completamente do plano espiritual. Encarnaram recentemente e ainda têm uma conexão maior com o plano espiritual. E também porque eles podem receber visitas dos seres queridos que ainda não vieram. Então, aqueles amigos invisíveis que todos falam são aqueles queridos que não encarnaram e que vêm para visitá-lo. Que, com o passar do tempo, normalmente isso acaba, essa sensibilidade vai diminuindo. As percepções do mundo espiritual elas vão acabando. Isso não significa que, no futuro, a criança vai se desenvolver como médium, né? Nós observamos pela prática
que a maioria das crianças tem essas manifestações, dão declarações desses contatos que elas têm. E hoje a quantidade de médiuns não é assim, né? Então a maioria das crianças elas não desenvolvem a mediunidade, não existe essa relação direta. Os fenômenos mediúnicos que acontecem com as crianças devem ser encarados com naturalidade, não deve dar visibilidade excessiva ao fato. Ou seja, os pais não devem ficar dando muita atenção para isso que acontece, deixar passar mais naturalmente. Agora, se esse processo for muito intenso, aí os pais podem levar as crianças na casa espírita para fazer tratamento espiritual com passe. A criança pode ser colocada na evangelização infantil e assim ela vai educando-se e, se a mediunidade tiver que se desenvolver, ela vai se desenvolver à luz da doutrina. O médium é um ser humano. O ser humano falha, o médium falha. Os médiuns falham também, naturalmente. Toda a gente falha, até os espíritos falham, né? Então, ser médium não é ser santo. O médium falhou, o que ele deve fazer? Recomeçar. Então, se eu falho, eu vou recomeçar, dar a volta por cima. Mesmo quando a falha seja do ponto de vista moral, ele não deve ser execrado por conta disso, pela sua fragilidade, né? Nós devemos seguir a recomendação de Jesus: aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. Então, caiu, levante-se e continue a caminhar. E usa isso como experiência para não voltar a cair, né? Nós podemos errar, mas não repetir o erro, ou pelo menos não é aconselhável. Mediunidade está associada ao estudo. O médium que não gosta, que não tem vontade de estudar, ele vai continuar na ignorância, vai permanecer escravo da ignorância, ao invés de ter acesso ao conhecimento, permitindo-lhe a libertação. Então, ou seja, quando o médium não estuda, significa que ele está marcando passo na mediunidade. Ele vai continuar convivendo psiquicamente com espíritos que nada ou quase nada vão poder acrescentar a ele. O comodismo do médium vai atrair para junto dele o quê? Espíritos comodistas, também acomodados. Então, aquelas entidades que não têm interesse pelo próprio crescimento espiritual. O médium, quando ele se acomoda, ele vai ter próximo de si espíritos desse tipo. Se aperfeiçoando, do ponto de vista mediúnico, o médium vai proporcionar aos espíritos que se desenvolva também. Então, ou seja, o próprio médium se desenvolvendo, ele vai ajudar aqueles espíritos que o secundam a se desenvolverem também, a se aperfeiçoarem. Então, o médium, quando melhora de nível, ele deixa de oferecer sintonia para aqueles espíritos desinteressados, aqueles que não estão interessados em avançar no conhecimento. A comunicação, além de mais, a comunicação do médium com o espírito, quando o médium não oferece recursos intelecto-morais, se torna também mais difícil na ambientação psíquica entre o médium e o espírito. Cada médium ele tem uma característica própria. Os médiums têm a sua própria assinatura. O que quer dizer com isso? Um mesmo espírito transmitindo a mesma informação para dois médiuns diferentes, os médiuns vão captar essa informação, eles podem captar de forma diferente. Ou seja, o mesmo teor de ideia de um mesmo espírito pode ser recebido diferentemente por dois médiuns. E nós podemos pensar que isso poderia ser mistificação, mas nem sempre vai ser. Nós conhecemos aquela brincadeira que a gente chama, né, quem conta um conto aumenta um ponto, né?
Ou seja, uma pessoa me conta uma coisa, quando eu vou passar adiante, eu já coloquei aí a minha personalidade e as coisas saem um pouco diferentes. Então, isso é natural. Eu conto uma coisa para uma pessoa, conto uma coisa para outra, cada um vai captar, ela vai dar atenção, vai priorizar pontos distintos. A expressão do espírito, ela vai acontecer pelo vocabulário do médium e não do próprio espírito. A menos que o médium seja mecânico. Aí o espírito toma a mão dele e tumba, tumba, tumba. Ele escreve lá o que... Agora, quando o trabalho é intuído, o médium capta e interpreta, né? O trabalho do Florencio, nós vemos um caso de mediunidade mecânica. Ou seja, o Florencio ele não tem, ele já afirmou isso, que ele não tem habilidades artísticas. Os médiuns tomam conta dos seus centros físicos e executam o trabalho. Então, nesse caso, sim, o espírito está colocando ali, o médium só tem a participação física de transmissão. Agora, fora isso, não. O espírito comunica, o médium capta, interpreta e passa para frente. Então, os recursos gramaticais do médium, até mesmo os vícios de linguagem dele, vão estar presentes na recepção da comunicação. Com relação à vigilância, todo mundo que for invigilante vai estar sujeito à influenciação espiritual, independente se a pessoa é médium ou não. Ou seja, o médium não está mais nem menos sujeito à influenciação do que aqueles que não são médium. Vai mesmo da vigilância. Se nós não formos vigilantes, nós vamos nos submeter à influência espiritual. Vamos estar submetidos. O médium, se não for vigilante, também. A diferença é que o médium, como ele tem uma sensibilidade maior, ele vai ter as suas portas psíquicas mais abertas. Poderíamos dizer até que escancaradas. E aí, então, ele pode ficar mais à mercê das entidades maldosas. Mas é da vigilância, né? Agora, por outro lado, o médium, se ele é lúcido, se ele é consciente, ele vai estar mais receptivos, eles vão estar mais receptivos à influenciação benéfica, aos espíritos que querem ajudar. Ou seja, tudo é questão de sintonia. Onde eu ligar lá a minha estação de rádio é a programação que eu vou captar. Então, a sintonia que eu colocar no meu psíquico são os espíritos que eu vou atrair, que eu vou me conectar, né? E à nossa volta tem todo tipo de espírito. Todo tipo de espírito. Espíritos, o nosso anjo da guarda, os espíritos que querem nos inspirar, eles também estão à nossa volta, os espíritos que querem atrapalhar, que querem brincar e tal. Eu vou dar atenção para quem? Vai da minha sintonia. Então, nós sabemos muito bem que quando nós queremos operar no bem, nós sempre vamos receber resistência daqueles espíritos que ainda operam no mal. Sempre, independente. Agora, se o meu trabalho no bem for mais intenso, for mais responsável, for mais grandioso, naturalmente que eu vou receber uma resistência maior. Imagina uma hipótese, uma pessoa comum, como eu, que eu tenho interesse em operar no bem, mas eu sou uma pessoa relaxada. Então, hoje eu faço alguma coisa, depois eu não me preocupo, ando na futilidade, aí outro dia eu vou fazer uma coisa de bom, vou fazer. Ou seja, um espírito que me observa, ele vai falar, isso aí não dá em nada. Deixa ele quieto. Por acaso, eles nem vão me influenciar, possivelmente. Por quê? Porque eu mesmo já faço o meu trabalho todo. Já me estrago sozinho, né? Agora, se eu sou uma pessoa que sou determinado na prática do bem,
eu não perco uma oportunidade, eu me envolvo em várias tarefas de ação no bem. Naturalmente que os espíritos eles vão ficar mais interessados em me atrapalhar. Então eu vou ter uma resistência maior. Mas isso não tem saída. Ou seja, ou eu não opero no bem para não ser influenciado, ou eu opero no bem, né? A atividade mais importante da casa espírita é a do estudo metódico e sistematizado da doutrina, e não a prática mediúnica. Então, a casa espírita tem como tarefa mais importante o estudo, depois que vem a prática mediúnica. Isso é fácil de perceber, de entender, porque um grupo que estuda, um grupo estudioso, ele vai estar mais bem informado para desempenhar todas as outras tarefas da casa espírita. Então, ou seja, aquele suporte doutrinário que os membros da casa, as pessoas que frequentam e que trabalham na casa espírita, eles vão ter, com esse suporte, melhor capacidade para desempenhar qualquer tarefa que venha a acontecer na casa, não somente a mediúnica, como qualquer outra. Então, por isso que o estudo é muito mais importante do que a própria prática mediúnica. Bom, então, para finalizar, eu queria recordar o que o Espírito Yvon disse no finzinho desse capítulo. Ele disse que nós não devemos nos apegar aos detalhes antes do essencial. Nós devemos cuidar de servir e amar indiscriminadamente, espelhando o Mestre que esteve entre nós, oferecendo o testemunho dessa função. O Cristo foi o sublime médium da vida, e em sua atuação está inscrita mais pura demonstração de habilidade de comunicar ao mundo o que realmente é preciso à nossa elevação. E que Deus nos abençoe.